Era uma noite de quinta-feira, 13 de março de 1997, 8h30 da noite. Minha filha Mônica veio correndo para dizer que tinha uma coisa passando por cima da montanha Camelback. Aí as 4 crianças levantaram, correram lá fora e eu também fui. Eu olhei para o norte e minha mulher e eu vimos 3 luzes brancas em formação triangular vindo em nossa direção. Eram 5 luzes grandes na frente, na forma de um bumerangue. Era uma nave sólida, silenciosa, muito baixa na Terra. Mas o que chamava a atenção era o tamanho. Extremamente grande. Minha esposa e eu ficamos nos olhando. E eu olhei bem nos olhos dela e disse: acabamos de ver nosso primeiro OVNI. Vida extraterrestre é a vida que não se origina a partir do planeta Terra. É a vida que vem de fora e provavelmente muito diferente de qualquer organismo que conhecemos em nosso planeta. Desde o século XX, há uma contínua busca por sinais de vida além da Terra. Os homens vêm se empenhando bastante em tentar descobrir se estão ou não sozinhos no universo. Esse tema também já desempenhou papel bastante notório em obras de ficção científica. Afinal, somos sozinhos nesse universo todo? Tudo isso existe apenas para nós? O programa Fontes entrevistou o Salvador Nogueira, uma das autoridades no assunto no Brasil, comanda o blog Mensageiro Sideral da Folha de São Paulo, editor do site Trek Brasilis, foi editor do portal de Ciência e Saúde do G1, é escritor especialista em astronomia astronáutica e autor de 8 livros sobre o tema. Que intriga a humanidade há décadas, séculos, possivelmente desde que o primeiro homem olhou para o céu e se perguntou: será que nós estamos sozinhos aqui nesse universo? Essa é uma pergunta que vem nos afligido há muito tempo, mas finalmente agora a ciência tem os recursos para buscar essas respostas. A gente não depende só de observações malucas e questionáveis, de disco voador, esse tipo de coisa. A gente pode usar os instrumentos da ciência. E isso está sendo feito de 2 maneiras, principalmente. Com o envio de espaçonaves para todos os planetas e luas do nosso sistema solar, em busca de possíveis novas origens para a vida, ou seja, algum outro lugar do nosso sistema solar em que a vida também tenha emergido como emergiu na Terra. E além disso, nós estamos começando a estudar o ambiente em outros planetas que giram em torno de outras estrelas, que não o Sol. Então nós temos um telescópio chamado Kepler, que fez uma descoberta de mais de 2.000 planetas fora do sistema solar, alguns deles potencialmente parecidos com a Terra. E nos próximos anos a gente vai ter uma nova geração de telescópios em Terra e no espaço para poder analisar a atmosfera desses planetas. E quem sabe, ao estudar a composição dessa atmosfera, finalmente identificar a assinatura da vida. Se a gente olhasse de vários anos-luz de distância na direção da Terra, o que nós veríamos é que o nosso planeta tem uma atmosfera com uma grande quantidade de oxigênio. E o curioso é que esse oxigênio não poderia estar na atmosfera da Terra se não houvesse plantas e bactérias que produzem esse oxigênio e que enriquecem nossa atmosfera de oxigênio. Então, da mesma maneira, se a gente encontrar uma grande quantidade de oxigênio num outro planeta fora do sistema solar, que seja parecido com a Terra, a gente vai ser obrigado a concluir que há algum tipo de vida introduzindo esse oxigênio lá. Sem dúvida, isso é uma perspectiva muito empolgante, que deve já ter alguma perspectiva de se realizar nas próximas 2 décadas. Então é uma coisa para logo. Um dos critérios importantes da ciência é que você precisa ter outras evidências que corroborem aquilo e não meramente o relato testemunhal. Então a minha postura com relação a isso é não levar muito a sério. Eu acho tudo muito fascinante, eu adoraria ter tido um contato, mas não tive. E enquanto a gente não tem evidências concretas, a gente tem que levar todas essas histórias com uma pitadinha de sal e saber que elas não oferecem nenhum tipo de resposta. Veja que a gente fala de visitação extraterrestre, pelo menos com a frequência, com o teor que nós temos hoje, pelo menos desde 47, quando dizem que caiu o disco voador lá em Roswell, nos Estados Unidos. E desde então, o que nós sabemos sobre esses supostos visitantes? Nós não sabemos rigorosamente nada. O ser humano sempre quis saber se nós estamos sozinhos ou não. E a ficção
e a fantasia são uma parte importante do que nos faz humanos. Então é óbvio que esses assuntos todos se misturam. E às vezes, claro, na cabeça das pessoas não existe uma fronteira clara, não, isso aqui é evidência observacional, isso aqui é ficção. As coisas estão num amálgama. E aí é claro que a gente tem que levar essas observações todas com muito interesse, com curiosidade, mas com uma pitadinha de sal. Elas não consistem em evidência de vida extraterrestre. Como o judaísmo vê essa vida extraterrestre? Conversamos com o rabino Yaakov da sinagoga Beit Rabbah do Brooklyn sobre o tema para descobrir a visão judaica do assunto. Referente à vida extraterrestre, dentro do judaísmo existem diferentes opiniões. Talvez um dos primeiros a abordar este assunto mais profundamente foi o rabino chamado Hasdai Krekas. Ele viveu no início do século XIV e ele, se aprofundando na questão, ele chega à conclusão de que dentro da teologia judaica não existiria realmente nenhum empecilho para que afirmamos que existe sim vidas em outros planetas. Diferente dele, é a opinião do seu aluno, Rav Yosef Albo. Ele fala que não, que uma vida inteligente não pode realmente existir em outro planeta. A única vida inteligente realmente que pode existir é o ser humano. Eu vou contar uma história para vocês. Em 1960, a NASA contratou um professor chamado Velvel Green para que ele pesquisasse se realmente existe vida inteligente no planeta Marte. Esse professor ele começou as pesquisas, mas ele era um judeu, ele começou a ficar cada vez mais religioso, praticante. E nesse processo, algumas pessoas contestaram ele se ele realmente deveria fazer essa pesquisa, se talvez isso não iria contra alguma escritura judaica. E ele resolveu perguntar ao Rebbe de Lubavitch sobre isso. E quando ele fez essa pergunta, o Rebbe falou para ele: olha, você deve sim pesquisar se tem vida em Marte. E se você não achar em Marte, procure em outros lugares. Porque dizer que Deus não pode criar vida em outros lugares, isso seria realmente limitar Deus. O Rebbe de Lubavitch, ele afirma que o único realmente livre-arbítrio verdadeiro que pode existir é o ser humano. Porque a definição de inteligência pela Torá, pela teologia judaica, é um ser que tem uma inteligência para optar entre o bem e o mal. O bem e o mal, de acordo com como ele é definido pela Torá. Eu vou tentar lhe dar um exemplo. A inteligência humana ela é suscetível a erros. E nem sempre aquilo que ela afirma que é o correto. Por exemplo, há 60 anos atrás tivemos o Holocausto. Um povo inteiro considerou sangue judeu como barata e pela pureza, em prol da pureza da espécie, eles resolveram exterminar com isso. Um povo inteligente, mas a inteligência deles foi corrompida. Portanto, inteligência verdadeira, livre-arbítrio verdadeiro é somente através da Torá. A Torá foi entregue somente neste mundo, no nosso planeta Terra, a Moisés, numa determinada época, como ela é descrita. A Torá é verdade absoluta e não existem duas verdades, em outro lugar uma outra verdade. Portanto, baseado nisto, o Rebbe afirma que realmente o único local onde pode existir o livre-arbítrio de seres inteligentes de optar a fazer o bem ou fazer o mal, seguir regras divinas ou não, é somente o ser humano aqui na Terra. Os planetas, por exemplo, o Sol e a Lua, são seres inteligentíssimos, mas eles não possuem livre-arbítrio. Eles somente seguem aquilo que Deus ordena a eles a executar.